Fala galera do Movingcast, tudo bem com vocês? Hoje o nosso papo é com a Aline Miranda. Fala Aline, tudo bem contigo? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Valeu por aceitar o convite, né? Eu olhei seu perfil, vi que você é um profissional aí do mundo digital, da inovação, tecnologia. Muito legal bater um papo aí contigo. Deixa eu te perguntar, normalmente a gente, quando eu olho no LinkedIn, né, eu percebo que o pessoal que trabalha com inovação, nesse mundo de novos produtos e tudo mais, tem um pouco de agilidade, tem um pouco de tecnologia, tem um pouco de software. Como que você começou na carreira? Qual que foi a sua origem na carreira nesse mundo digital? Bom, eu comecei com tecnologia, né? Nasci tecnologia, desenvolvedora, e migrei ali para a parte de agilidade depois de um bom tempo. Trabalhava em banco e ali fui convidada a fazer parte da transformação do banco, e foi aí que eu migrei para essa parte mais de governança, vamos dizer assim, né? De agilidade. O que ano que é mais ou menos quando você começou com a parte do desenvolvimento? Desenvolvimento em 2004, né? Eu tenho 21 anos de carreira, comecei em 2004 e depois eu migrei ali em 11, 12 para esse mundo mais metodologias. Antes como que normalmente na parte de tecnologia você, né, desenvolvedor, depois começa a liderar uns projetos na parte técnica, depois às vezes gerente de projeto. Como que foi essa sua jornada ainda nessa esteira do mundo de tecnologia? Tá, eu era dev mesmo, desenvolvedora, fiquei bastante tempo ali no Unibanco ainda, com desenvolvimento de baixa plataforma, ali a gente fazia o agência. Na fusão com o Itaú, eu fiquei um período trabalhando ainda como dev, aprendendo COBOL ali, era desenvolvedora sênior, trabalhava com COBOL, ainda totalmente dev. Aí voltei para baixo, falei, COBOL, legal, mas acho que eu prefiro voltar ali para baixo, que foi onde eu nasci, com o que eu aprendi mais. Nesse meio do caminho, fiz também uma pós em marketing, porque eu achava que podia me ajudar, apesar de ser diferente ali, né, do viés de tecnologia, mas pudesse me ajudar até na comunicação, em visão de como vender melhor até os nossos projetos e as coisas que a gente queria fazer. Essa foi o que te motivou aí complementar o estudo? Complementar o estudo e pensar, poxa, isso aqui pode me ajudar de alguma forma, porque a gente tinha muita comunicação com o nosso negócio. Perfeito. Na época sou dev e estou entendendo que com o meu negócio o que eu preciso fazer, vou desenvolver isso daqui. Então, para ter até essa troca melhor com o meu negócio, entender melhor o que ele queria, eu achei que pudesse me ajudar, ajudou bastante no fim, tá? Assim, foi bacana, foi um outro viés ali, um outro olhar, até para trocar com o negócio, ele também entender que a gente podia se comunicar valor, por que você quer dessa forma, olha, mas vai trazer esse problema, tá tudo bem, olha, não vai escalar, você tem certeza que a gente vai fazer isso, você não quer recortar, então... Você diz até em sugestão de produto e de serviços. Exato. Então, é um olhar de marketing, assim, inclusive na abrangência do produto, literalmente, né? Do produto indo ao mercado mesmo. Exato. Pô, isso pelo menos eu olhando, baita vantagem competitiva, assim, né? No olhar, sei tecnologia e sei como os princípios aí, não só princípios, né? Você fez uma pós, né? Que é de marketing. Para ajudar nesse... Visão de valor, né? Por que a gente está fazendo isso, né? Que a gente... eu sou do mundo tech também, mais engenharia, né? Assim como você tem sua origem. Às vezes a gente se apaixona pela feature, né? Nossa, esse microfone, essa caneca. Aí a gente fica fazendo, mas às vezes não é o que o cliente quer, né? Essa percepção do valor versus a tecnologia, o quão importante é ter essa percepção? Como é que você foi construindo? Como você se sentiu quando você descobriu que a tecnologia não era tudo? Olha, parte dela veio justamente dessa frustração de, putz, por que eu tô fazendo isso aqui, né? No fim, eu pegava um documento ali, traduzia em código e eu não sabia exatamente por que eu estava fazendo aquilo. E eu não me sentia colaborando como eu poderia, dado que eu só olhava para aquilo, desenvolvia e entregava. Às vezes, nem conectava com o resto do que a gente estava fazendo, ou não era... Pô, podia ser melhor que isso, eu não consigo nem opinar. Né? E o fato de eu não poder nem ter uma troca melhor ali com o negócio de falar, mas por que você quer isso? Você não acha que talvez assim faça mais sentido? O cliente usa realmente isso? Como que a gente mede? Não poder fazer parte, né? Não ter ali uma conexão da inteligência do porquê estou fazendo isso.
me incomodava. E aí eu comecei a estudar coisas que pudessem me ajudar, não só a questionar, mas a sugerir, a trazer coisas que depois gerassem um valor. Eu vi muita feature começar e morrer porque eu falava, vamos fazer assim, é legal. Fazia, implementava, passava um ano, puxa, ninguém clica. Mas por que será que ninguém clica? Eu tive uma experiência de trabalho que era uma instituição financeira bem grande, assim. Eles tinham um departamento que ficava monitorando o uso das soluções contratadas das fábricas de software, porque depois de 3 meses acabava a garantia e a galera sequer usava. Exato. Então, olha só isso que você está falando, né? Quantidade de dinheiro que era colocado. Não precisa. Não só dinheiro, né? É dinheiro, é tempo. Às vezes, frustrações, expectativas. E olha só, então você tinha uma percepção, eu vi isso acontecer, e de fato a gente sabe que isso aí é um cenário verdadeiro. Né? Um pouco mais à frente ali no banco, quando eu já estava no grupo ali de transformação, uma das sugestões que a gente testou muito foi, vamos fazer uma célula e entender problemas? Então, tinha um problema, por exemplo, por que a gente tem um baixo número de pedido de cartão de crédito direto no site? Vamos pensar em sugestões que sejam baratas, que a gente consiga entender o porquê que isso está acontecendo. Vamos colocar um Google Ads e entender se a pessoa para em algum momento de preencher. Putz, o cara para no campo data de emissão do RG. Cara, a galera nem anda com RG. Mas eu realmente preciso do campo do RG? O que isso impacta no meu sistema? Esse dado ele é relevante, ele é obrigatório, né? E banco ele tem muita regrinha, tem SOX, tem Basileia, tem... Sim. Então mas eu preciso dessa informação. Ou naquele momento, né? Às vezes precisa, mas... Eu posso fazer isso depois. Então, como que, né? E tirar o campo, em 3 meses, alavancou 70%. O pedido de novos. E eventualmente perguntava depois e seguia a regra. Nem precisava. Nem era um campo obrigatório do tipo. Ele era um campo obrigatório do sistema, mas ele não era compliance, ele não era necessário. Então... Essa questão... Eu nunca questiono quando porque a gente trabalha com o sistema, né? Às vezes a gente vê um sistema funcionando, a gente infere algumas coisas, né? É inevitável. Eu acho que o meu faz bastante tempo que eu não trabalho com o sistema, mas tá no DNA ali, é meu surgimento. Talvez, não sei se acontece contigo, mas essa questão de que algumas plataformas elas estão feitas para atender o processo e não ao cliente, como você está falando, né? Você ainda enxerga isso como algo presente, com de certa presença ainda? Ou o movimento UX, Client Center, Customer Center e todas essas questões já conseguiu substituir essa camada do tipo, vamos empurrar a operação do sistema, né? Melhorou para empresas nativas digitais, sim. Você tem essa visão já... Ela já existe, né? Então, assim, eu não preciso provar que, puxa, faz sentido eu entender, faz sentido eu olhar. Mas empresas mais antigas, que não são nativas digitais ainda, existe muito essa visão. Não tem uma visão focada ali no cliente, então dificulta bastante. Tem a indústria. A indústria foi a última, as indústrias, né? São as últimas ali a migrar para a transformação. Gartner traz isso de forma bem clara. Muitas não têm essa visão e não fazem com foco no cliente. O que eu ouvia muito era, não, mas eu sei o problema, essa é a solução. Mas então, vamos falar com o cliente. E parece que tem até um sentimento da posse, competição do conhecimento, né? Tipo... faz assim porque eu sei que funciona. Acho que essa frase não cabe mais, né? Não. É importante isso, né? Você não pode ignorar, mas... Não dá para ignorar, mas ela ainda existe muito. E as empresas que eram muito... as nativas digitais, isso eu via melhor. Teve um banco que eu participei de uma transformação que os diretores eles traziam assim para a gente, mas o banco X tem. Tudo bem. O ponto não é a gente se comparar ao outro banco, mas sim olhar qual é o nosso objetivo, aonde eu preciso chegar e o que meu cliente vai fazer, porque no fim é ele quem vai te guiar aqui e te dizer. O principal objetivo dessa transformação inicial era, vamos alavancar o número de correntistas. Somos um banco digital que nascemos antes de muitos e temos pouquíssimos. O objetivo estava declarado. O objetivo estava declarado e eu ia para essas reuniões com esses diretores e falava, gente, mas vamos lá, o objetivo é alavancar correntistas.
isso que você está dizendo, que você quer, porque o Nubank tem, ele é muito legal, mas assim, vai trazer correntista? Vamos começar a polemizar. Você comentou, deixa eu ver, fazer uma história. Nasce no mundo tech é vou brincar, né? Se eu fosse o Pique e o Cérebro, não sei qual que é o deles, um deles ia ter que saber tech para conquistar o mundo. Aí você tá falando assim que você chegava de uma forma construtiva mesmo. Vamos ver. Não, ou então vinham coisas meio óbvias do tipo copio da concorrência. Aí vai vir a pergunta que pode ser bomba, tá? Brincadeira. Não tem problema. Quando a gente fala da questão de produto, no Agilidade surgiu o PO, tem o Product Manager, tem qualquer outro nome aí, pouco importa, vamos dizer assim, o nome, mas pessoas com responsabilidade em desenvolvimento do produto. Na sua experiência e na sua percepção de mercado, nós temos esses profissionais no Brasil? Olha, temos poucos. Vejo que tem muito ainda assim a desenvolver, principalmente olhando esse aspecto de cliente, do porquê que eu estou fazendo isso, do valor gerado. É uma área que tem muita dificuldade ainda de entender ROI, por exemplo, do por que eu estou fazendo isso. Porque vai me trazer um determinado valor. Elas têm dificuldade de medir se depois. Mas dificuldade, eu vou fazer uma pergunta mais agressiva, não. Técnica, assim. É dificuldade ou não mede? Não mede. Mas não mede porque não sabe. Certo. Mas se você levar o OKR para uma empresa dessa, eles facilitam a implantação? Não. Ou eles sabotam? Sabotam. Você entendeu porque das minhas 3 perguntas? Assim, a maioria, até enxergar... Tem demais. Até eles enxergarem o real valor disso, sabota. E aí tem o ponto do medo da métrica, assim. Vou te dar o exemplo dessa transformação do banco, desse banco menor. A gente fez um levantamento inicial até para a gente poder construir qual seria a estratégia. Veja, ia muito além de agilidade. Agilidade era um meio no qual eu ia pegar times ali e dissolver. O meu ponto começou justamente com o time de marketing dizendo, gente, vamos atrás desses objetivos. Eu não sei fazer o plano de marketing, veja, eu não consigo construir aqui sozinha como consultoria, mas eu preciso de vocês e a gente construir essa visão conjunta. Que é o trabalho consultivo. Exato, que era o nosso trabalho. Então, montamos toda a estratégia do que a gente ia fazer e como que eu ia levar isso para os times. Nosso primeiro problema, quando eu mostrei a métrica real aqui, hoje vocês levam 18 meses para implementar um projeto. O quê? Não, tira, tá errado. Então, é aceitar a realidade. Aceitar a realidade. Esse é um exemplo. Na minha última casinha aqui, mostrava um indicador, eu passava um mês tentando reconquistar a pessoa para ela entender que meu indicador não estava errado e que, cara, tem valor. Eu não estou dizendo que você está errado ou que você está ruim. É só um fato numérico. Só que se a gente não mede, eu não posso melhorar. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Tô pedindo, quando eu falo assim, deixa eu fazer a pergunta do conta, é a pergunta do corte, né? Tô brincando. Tá tranquilo. Quando você fazia isso, você estava atuando com qual papel? Era um papel de agilista? Não, aí já era um papel de liderança mesmo, da estratégia de agilidade das pessoas, da estratégia, na verdade, da transformação com as pessoas, porque embutia arquitetura, embutia tech como um todo, né? Reorganizar. A gente viu, tem a questão da agilidade, vamos falar de 5, 6 anos atrás, otimização, gestão, fluxo de trabalho, aí de repente começou a fazer product design, product discovery, métrica, estratégia, consultoria operacional, consultoria em transformação, o cara que era do UX começou a fazer UX design corporativo, que é uma das causas da visão amorfa, vamos dizer assim, da agilidade hoje, é porque se chamou muita coisa de agilidade que não era. O trabalho consultivo, por exemplo, é agilidade? Na essência ou na visão? Qual que é a sua visão sobre isso? Não sei eu nem sei o que é o certo ou errado, mas para conhecer a sua visão. Eu acho que aqui entra um pouco daquela visão do business agility. A empresa precisa ser ágil ponta a ponta, você precisa
construir uma visão sistêmica. E se você não gerar eficiência no todo, provavelmente você vai ter mais dificuldade de gerar eficácia. Então, eu acho que tem lógica, né? uma questão lógica. Você tem ali o Business Agility, que era você olhar para a empresa como um sistema e ela inteira precisa ser ágil. Eu acho que tem muito a confusão, que era, até eu brincava muito com isso. Nós somos ágeis. O que vocês têm? 100 times rodando Scrum. Age em massa na minha vida. Você tinha 100 times rodando Scrum, tá bom, mas assim, pode ser uma característica. Como entra algo para esses times desenvolverem? Eu testo isso e trago o real valor da agilidade. É entregar ciclos curtos, eu entender se isso faz sentido, meu cliente aceitou, eu entreguei valor, volta, é entrega rápido. De valor contínuo. Eu consigo fazer isso de forma rápida? Eu desenvolvo, entrego, meço, meu cliente usa, eu sei se isso gerou valor e eu mudo meu plano de forma contínua, rápida. E toda a instituição está envolvida nisso. Para mim, a agilidade é maior porque você tem que olhar o todo e não só aquele trecho que é dev desenvolvendo rápido e colocando feature em produção. Muito legal. Né? Assim, e aí eu vejo hoje uma das grandes dificuldades é a construção desses roadmaps onde essa visão é clara do que eu preciso entregar, do como isso... Que é aquela minha pergunta original, né? Exato, tipo, do produto. Do produto. Então, assim, a agilidade... Eu entendo que deveria estar no todo, mas teve muita dificuldade, sim. Da gente chamar agilidade pedaços. Acho que faz parte, né? Do aprendizado, da maturidade. De como você joga Você tem várias dessa mesa que tem ranhuras, tem, sei lá, impedimentos aqui. Quando você joga água, a água não vai bonitinha, né? Ela vai crescendo. Mas acho que ela continua trazendo lá um benefício. No começo, em consultoria, quando eu saí do banco e fui para uma consultoria, porque eu queria vivenciar outras empresas, modelos que fizessem a mesma coisa, na primeira a gente não tinha um modelo de agilidade. Como que eu vendo agilidade? O que é isso? E foi uma grande dificuldade, como é que a gente estrutura o que eu quero vender? Qual que é a proposta de valor? Porque eu estou vendendo, no fim, o quê? Uma pessoa que está indo construir uma estratégia? Ou eu estou indo colocar pessoas alocadas que vão executar a estratégia do cara? Sim. Ou, então, veja, dali você já tira que pode ser diferente. Pode ter Totalmente. Você pode comunicar de forma... Empresas e pessoas podem comunicar de forma diferente também, outras pessoas escutarem de forma diferente. E outra consultoria depois que não, vamos montar uma proposta de valor, porque a agilidade é o todo. E se a gente não fizer o todo, esse trecho eu não vou conseguir mostrar valor. E real, não vou. Sim. Porque vai caindo, cada parte por parte, e depois... Legal esse seu ponto de vista. Então, o Business Agility dá a visão do todo, porque senão... Se você for... É legal isso daí que você comentou, até... Não estou em loop não, né, do legal, mas é porque se você pegar uma estratégia e você tá num inimigo, até numa batalha, vamos dizer assim, eu vou A brigando contra B, e aqui é um time, aqui é outro time. A gente até brincava, né, na parte de gestão de mudança. Andem juntos, começou lá, time de 15 pessoas, começou um trabalho de transformação, andem juntos, cara, não deixa nada entrar, se fecha. Por quê? Porque o ecossistema vinha como? Aquele ali é o que está insatisfeito. Os caras vinham e pum, não sei o que, tal. Aí falava demais, tal, perdia. Sai o cara, transformação ágil, multidisciplinar. Acabou de sair o cara da arquitetura. Não sei o que, vamos repor? Não vamos. Aí, não sei o que lá. Isso é camada de gestores, tá? Aí, você passou por isso. Não sei o que, tal, e aí esse time tá sem arquitetura, quem faz agora? Tem a de GMO. A de GMO comeu bola, não fez a pessoa, né? Não tô falando... Enfim, a pessoa de GMO, o profissional de GMO tá fazendo... Não fez, o cara reclamou, pediu a cabeça. Vamos trocar? Não. Aí já era, cara. Caiu. É inacreditável. Caía um de cada vez. Assim, tá. Eu falava, meu Deus do céu. Tanto que, né... Você passou por essa situação? De a estratégia de adoção ser derrubada aí progressivamente pelo sistema corporativo? Total. E algumas vezes... E é difícil você recompor. Geralmente, ou você mescla esse time, ou você refaz o time, realoca as pessoas e muda ali para você conseguir reengajar as pessoas. E muitas empresas não olham para o GMO, né? Que eu acho que aí também é um grande ponto. É essencial olhar para as pessoas.
tem métrica da ProSci que até fala isso, né? Sim. Você pode ter ali a melhor estratégia técnica e as pessoas se preocupam muito com técnico e pouco com pessoas. A parte de GMO, ela é aquela que vai ajudar você de fato a dar o resultado. É muito interessante. Tanto que uma vez eu reagi um pouco mais bruscamente num post, e não contra a pessoa que postou, só era o post mesmo. Porque tava assim, 2014. Aí tava escrito RIP, né? Rest in Peace, GMO. E aí tava assim, 2024, Rest in Peace, Agile. Aí eu falei assim, ó, eu duvido que as pessoas que sabotaram o GMO e o ágil vão ter coragem de fazer isso com a AI quando o robô do Elon Musk estiver funcionando. Dizer assim, ó, eu vou te sabotar porque você é a transformação. Aí eu quero ver o que o robô vai fazer, entendeu? Porque é isso, o GMO é muito importante, né? Super. Qual o equilíbrio? Conta um pouquinho aí da sua experiência com o GMO, como que você organizou os times. Enfim, quem estiver em casa e não conhece muito, o que é o propósito aí do GMO? Bom, toda mudança tem reação e as pessoas passam por ciclos dentro dessa mudança, isso é normal. Então, quando você traz uma mudança, seja ainda mais quando você pega ela business agility maior, né, corporativa, as pessoas se assustam. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu passo por vários momentos dentro disso, né? E a gestão da mudança, ela traz ali uma visão de como você organiza essas pessoas para você mantê-las engajadas, para que elas tenham um propósito, porque tudo tem que ter um propósito, saber o que eu estou fazendo, né? Você organiza elas de uma forma que elas se engajem e elas tenham um propósito. E aí até casa com um pouco do que eu comentei lá atrás, né? Poxa, por que eu estou fazendo isso? Eu não sei, eu não consigo nem opinar. Só que essas pessoas, elas têm propósitos e elas têm conhecimento, elas se sentem mal por não poder opinar, por não estar junto. Na empresa, né? Com certeza, e às vezes é um comentário de alguém que conhece muito disso, que está inserido ali, que pode ajudar esse cara que está só pedindo e passando, né, como era antigamente, a mudar, a melhorar e ter uma visão que ele não tinha. Então, é o olhar para isso como um todo. Então, a pessoa, ela faz parte daquilo. Quando você engaja ela e muda essa visão, ela consegue ser mais rápida, ela entrega melhor, ela é mais feliz naquele ambiente. Né? Você acredita na proposta. Né? Acredita na proposta. A gente estava iniciando o trabalho, você comentou um caso aí só para compartilhar. Um legal, e os dois são legais, mas são viés diferentes. A gente começou a fazer o trabalho, começamos pela camada. Um meio ok do líder, assim, tipo, vai lá, tá todo mundo fazendo isso, vou fazer também, né? Isso aí eu chamo que é a estratégia Gisele Bündchen. Nunca ninguém se deu mal contratando Gisele Bündchen para fazer campanha de marketing, né? Faz igual o outro banco, né? Aí ele deu um meio ok, a gente começou a fazer o trabalho, a galera não queria fazer o trabalho. Aí o cara olhou para mim e falou assim para mim: por mim, você não estaria aqui amanhã. Eu falei, cara... E compensar, essa é boa, né? Ok, né? E o outro foi uma coisa muito legal. Não sei se você já passou por isso. Foi o que despertou quando você estava falando. A gente tentando estruturar... é gerente, é coordenador, é desenvolvedor, para passar as comunicações. Aí a pessoa de GMO falou assim, cara, você sabia que aqui essa empresa tem uma turma de motociclistas de quase 50 pessoas? Aí a gente, a gente fez o GMO em cima dos motociclistas. Porque se eles falassem bem e engajassem no projeto. Olha que legal isso daí. E faz toda a diferença, né? Isso, e GMO é uma prática com certificação, né? Você até falou, né, da ProSci e tudo mais. Sim. Você tem que gerar o desejo na pessoa, você gera ali, né, a vontade dela de ficar, e você muda uma cultura, né? Quando você vai fazer uma transformação, a base é mudar a cultura da empresa e trazer esse cenário mais colaborativo. Quem já nasceu digital consegue fazer isso de uma forma mais simples. Eu já conheci alguns nativos digitais que não, mas assim... A mudança dói, né? Mas a mudança dói, é natural. E aí a gente passa por fases, né? Com tudo, né? Puxa, mudei de emprego. Vou ter medo, né? Então, tem todo aquele ciclo ali que você precisa passar. E a empresa também tem que estar preparada para te suportar e você entender o que está acontecendo, né? Nesse mundo, agilidade, transformação, novidade, engajamento, adoção, né? Que são coisas transformacionais, né? A gente está falando de iniciativas
transformacionais aí dentro do contexto. Como você enxerga a relação desse trabalho da agilidade com a questão da governança corporativa? Como que você vê o posicionamento? Onde que mora a agilidade? Ou, na sua opinião, onde deveria morar a agilidade? Business agility, vamos falar assim? Onde o business agility deveria morar dentro de uma empresa, na sua visão? Olha, eu já trabalhei em lugares que eu respondia para o RH e era por conta do foco nas pessoas, engajamento. Legal. E aí o diferencial foi... E era um argumento muito bom, tá? Assim, eu concordava muito que era... o Business Agility, ele tem que olhar para o todo. Então, assim, eu preciso ajudar tech a estar conectado com o produto, a estar conectado... Se eu estou dentro de tech, eu acabo o quê? Privilegiando uma área em detrimento da outra, e é natural, porque, né, é aquela história do cordeiro, do lobo cuidando da galinha, né? Sim. A gente falava muito isso, é normal, tô com esse cara... Eu respondo para esta pessoa, né? Vou cuidar aqui do que eu tô falando, do que eu tô fazendo. Sim. Então, você fica neutro. Você consegue trazer algumas coisas de forma mais neutra, sem tanta interferência. É o mais neutro. Eu vejo, né? Boa. Mas onde, na sua opinião, você falou do RH, é legal. Ali, mas você acha que o RH é o melhor lugar? Ou eu acho que ali era um ótimo lugar, porque eu conseguia conectar. E eles até, inclusive, entenderem bem qual que é o papel, né? Como que um BP ajuda na transformação? Qual que é o papel essencial? Quando você fala BP... O business partner de RH que olha para essas pessoas, que ajuda ali a fazer a mudança, que ajuda a entender os cenários, aquele que está dentro e junto com as pessoas. Já é algo meio nativo do antigo RH, né? É que virou diretor... Você participou de alguma iniciativa? Você, nessas iniciativas, você ajudou também vamos dizer assim... Deixa eu ver só certo. Era DP, virou RH, virou diretoria de gente e gestão, agora é área de pessoas. Agora é área de pessoas. Essa mudança, você participou de alguma iniciativa nessa linha? Sim. Você vê a agilidade fazendo parte desse chassi? É o digital? Sim. O que faz parte dessa mudança aí da área de pessoas aí? Participei de algumas, até algumas sendo uma pessoa do RH, né? Com a área dentro do RH. Você fez a pergunta antes ali, até colocando junto governança. Governança, sim, ele é um par, né? Governança, às vezes, ele olha muito para o que é legal, o que eu preciso ter, porque a agilidade, ela não deveria enxugar tanto a ponto de você não ter um documento, que você não, né? As pessoas tinham muito essa visão de, ágil não tem um documento, então eu não preciso documentar o que eu estou fazendo. Os mentais simplificavam assim, né? Não é isso, são áreas que, inclusive, são parceiras, e você pode ajudar a simplificar as coisas. Nos bancos grandes, no passado, a gente tinha documentos imensos que levava muito tempo para fazer, e no fim, realmente ninguém lia e não usava tudo aquilo. O que a gente fez foi, vamos pôr foco e objetivo e colocar aquilo que precisa, e ficava dentro de tech. Que é o princípio Lean, né? Eliminar desperdício ou evitar trabalho desnecessário. Nessas áreas com o RH. Então, desde RH, gestão, até virar pessoas, né? A área de gente, isso. Então... trabalhei, inclusive, a gente contratou uma consultoria de fora muito legal, que ajudou bastante ali nessa visão e a trazer o que a gente olhava muito. Cara, como que a gente melhora a experiência do dev? Como que eu avalio as pessoas? E esse era um ponto de discussão gigantesco na maioria das empresas, porque eu tinha um modelo muito fechado em meta, em uma única entrega ou numa pessoa, e eu não gerava colaboração. Eu preciso que as pessoas colaborem. Time, todos perdem, todos ganham. Eu não podia dizer assim, não, olha só, a meta individual é tua. Todo mundo perde, todo mundo ganha. Então, testei alguns modelos, vou te dar um exemplo desse banco digital menor. Junto com o time de gente, a gente definia assim, olha, vamos lá, a gente pode fazer trimestral compromissos, porque eu ainda estou entendendo como vai ser essa estratégia de mudança do banco, então eu não vou ter necessariamente o anual agora, na largada, e o cara pode ir se comprometendo trimestralmente, e aí a gente depois, no fim, avalia o todo. Vai ser difícil depois selecionar uma pessoa? Pode ser que a gente coloque que um time ganhou, e aí todas as pessoas que colaboraram
recebam um bônus ou que seja algo ali associado a uma promoção, mas a gente pode fazendo outras coisas em conjunto para levar essa colaboração. Então, sei lá, a gente brincava, você é um ninja, o outro é um baby, o outro é um graduado. O ninja tem que ajudar o graduado tem que ajudar o baby. E as pessoas precisam evoluir. Tá intrínseco dentro da jornada. Dentro da jornada. Não era algo pontual, não era algo em novembro. Vamos em novembro. Pelo contrário. Isso sabotava tudo. Vamos fazer um compromisso com a entrega? Negócio. A estratégia é alavancar correntistas. Vamos lá. Quais os produtos a gente vai fazer? Como a gente vai medir? Legal. Descobri. Vamos dividir os times. Montei um time. O compromisso deste time é com essa entrega. Ele trimestral vai ser eu entregar este pedacinho aqui. Legal. Como eu colaboro para que todo mundo que está ali, entenda o que está acontecendo, conheça, saiba. Cada um tinha um compromisso de colaboração também. Você acredita na divisão entre área de negócio e tecnologia? Não. Se não trabalhar junto, não funciona. E aí, como que, dentro dessa visão, você viu, você respondeu bastante energia. Mas essa não é a verdade, a realidade, eu acho que de nenhuma empresa no Brasil. Não. E aí? Por isso que as startups dão uma bombada? Por isso até as startups... elas terem área de negócio e tecnologia separada? Sim. E é nesse momento que elas, quando ela vira uma scale-up e ela divide claramente, ela passa a ter mais dificuldade em entregar coisas conectadas. Já trabalhei em startup e a maior dificuldade foi quando começou uma divisão muito clara e... Não, mas aí falta estratégia. Aí contrata alguém de estratégia. Aí alguém da estratégia não é um negócio, não é um produto e não é tech. Sim. Vira outra bagunça, não está alinhado e você começa a ser mais lento. E aí, automaticamente, você começa a ter menos resultado. Tecnicamente, a gente fala que tem entropia, né? Começa a ter entropia no processo e aí azedou. Aí o ágil não funciona. Na verdade, é mais complexo do que isso. Muito mais complexo do que isso e não é o ágil, porque assim, né? Eu brincava, não adianta eu entregar rápido e aí... Desculpa o termo, mas eu brincava assim, né? Entrou cocô, vai sair cocô. O garbage in, garbage out. Não tem, né? Vai sair mais rápido, mas vai sair errado. E aí a culpa não é a entrega, veja, é a estratégia. Mas eu tô medindo. E eu vejo que aqui essa galera ela tem uma dificuldade de entender esse valor gerado depois. Medir isso aqui. Sim. E buscar o caminho, né? Você comenta bastante o lance da medição, né? É um tema interessante. E aí, quando a gente vai falar numa visão mais ampla aí da empresa, a gente inevitavelmente está falando do portfólio não portfólio de produto e serviço, digo portfólio de projeto, investimento, orçamento e tudo mais. Tem aquele modelo anualizado, antigão, tal, vamos para o hotel, todo mundo viajava na maionese lá, uns passavam vergonha. Aquilo é útil atualmente? Esse modelo de vamos fazer um off-site para ver as entregas do ano que vem inteiro, faz sentido na sua visão? Eu acho que ele pode... Ou até quanto faz sentido? Eu acho que ele pode existir. Uma prática que eu vim utilizando bastante com Lean era assim, vamos olhar... você sentem necessidade disso? Pensa que precisa ser revisado. A gente pode fazer. Quer fazer 5 bold steps? Tudo bem, vamos lá, 5 anos. Mas assim, eu preciso do 1 e a gente precisa quebrar esse 1 muito bonitinho aqui em 3 meses. A luz desse é mais forte. Né, porque esse é o meu foco. Enquanto eu estiver trabalhando na execução desses 3, os próximos 3 precisam ser discutidos e eu preciso saber quais as métricas que a gente precisa olhar para entender. Assim, 1 ano hoje já é um horizonte longo, porque as coisas mudam muito rápido. As pessoas mudam o comportamento, eu paro de usar algo... A empresa, assim, não precisa ser no detalhe da empresa, né? Mas tinha disponibilidade dessa pessoa para fazer esses 2 níveis de planejamento aí? Ou a galera tava no run? A maioria não, né? Vai no run, ou faz, e isso é uma coisa que eu via bastante. Poxa, você não pode realmente participar? Não. Tá bom. Aí a gente vinha aqui, desenvolvia uma estratégia e começava a desenvolver. Aí esse cara olhava e falava, não, tá tudo errado, volta. Aí a gente tinha. Você comentou... Aí a pessoa tinha o tempo para refazer tudo. Só que eu já perdi um tempo, sabe? Você já perdeu uma... Tem uma pessoa bem precursora do mundo da agilidade, que outro dia ela fez um post, ela falou, faz sentido, cara, a empresa me paga caro, eu vou dar treinamento, o cara chega atrasado, fica no computador e depois não aplica. Faz sentido? Isso é um pouco...
Isso é uma questão cultural, é falta de planejamento, é mal educação mesmo. Eu falo que com certeza você já passou por isso. Aí a gente fala que é GMO, cultura. É cultura mesmo isso daí? Eu acho que tem um pouco de cada coisa. Tem muito de cultura. Tem muito de... Ai, não acredito nisso. Vou te dar um exemplo, OKR. Era um monte de lugar que eu entrava, a pessoa não queria nem ouvir falar em OKR. Assim, não dá certo, isso aí não dá certo. Não me vem com esses papinhos Então, de mas OKR. falava do OKR ou da falta de... ou ter meta? De tudo. Nada deu certo, Nada né? deu Aquele certo. exemplo que eu falei do GMO morreu, o DAG morreu, o OKR morreu, tudo morreu. Cara, era assim, E putz, vou não fazendo funciona. do jeito que... Tá bom, vamos fazer diferente, então. Vamos estabelecer um objetivo e a gente vai trabalhar com métricas nesse objetivo. Pode ser que funcione. Coisa, Entendeu? E aí, depois, com o tempo, eu falava, legal, você tá vendo? Isso aqui é o KR. Não Parabéns. era isso que eu fazia. Tá bom, talvez. Que é o... Ok. Uma implementação incorreta, uma visão incorreta. Não sei. Eu falei, a gente aprende. Então, assim, vamos começar só com o objetivo e eu tentar achar a métrica que me guie nisso aqui. Esquece as sessões de OKR, esquece eu ter que ficar dias aqui. O professor, né? Ou professor, né? Não vamos fazer dessa forma, vamos fazer bem prático. Eu percebi, isso foi uma coisa que nas últimas empresas, assim, a galera não queria nada professoral. Não, isso é um saco, esquece, né, cara? não quero. Você vai fazer prático? Se você fizer prático, eu participo. O brasileiro Se eu gosta tiver disso, que né? ouvir uma aula, eu não quero. Sim. Então, não, tudo bem, vamos fazer prático. Vou voltar pro... A agilidade morreu, né? Enfim. Essa questão do... Vamos... Enfim. Assim, eu acredito que todo mundo tem direito a defender seu pão. E aí o mercado que seleciona, né? Não sou eu que vou selecionar. Mas, em certo momento, teve uma formação de acadêmicos pouco formados, vamos dizer assim. E que inundou o mercado aí. Esse sentimento aí do ser prático e menos teórico, você acha que tem a ver com essa estratégia de formação que aconteceu no mercado? Eu acho que tem a ver com isso e tem a ver com... A gente teve um boom, né, na agilidade uma época. E aí, muita gente, assim... Era muito mais importante o método do que o resultado. E aí trazia de uma forma que não necessariamente servia para um determinado cenário. Às vezes você tem que cortar mesmo. Cara, não vou implementar, vou sentir, tá? Parte até da gestão da mudança. Deixa eu sentir essas pessoas, deixa eu entender melhor esse cenário. Eu não posso implementar dessa forma. Eles não vão acreditar. Eu vou fatiar o elefante aqui. Vamos fazer um carpaccio e, cara, não vai fazer sentido. Era uma inteligência aí do consultor, do profissional que estava ali liderando. E aí, não, vamos fazer dessa forma, goela abaixo, aqui não participou, não tenho informação, ali não sei o que, faltou, mas vai dar certo, porque o método está acima de tudo, blá, blá, não funciona. Sim. E não é, inclusive não é um princípio, né? E não é um princípio. Quando você faz o primeiro estudinho lá, né? A interação em pessoas mais importante que processos e ferramentas. Era isso? Nem lembro mais. Era isso, exatamente Scrum, isso, porque você está focando muito mais. Você tem o gira. Se não tiver o gira, não vai funcionar. Não, a onda tem que ter gira. E assim, eu vou falar aqui, eu acho o gira muito ruim, pra falar a verdade. Tecnicamente falando, ele não tem feature por essência. Não tem. Não, por essência ele não tem feature. Não tem. Como é que você entrega um produto que é feito de funcionalidades e o artefato feature não existe? Porque é história. Puta, aí a gente entra em análise de requisito ou a galera vê um post que eu tenho lá. É o único artigo que... Escrevi 2 artigos no LinkedIn. Um deles é sobre requisito. Cara, basilar. Até hoje ele é válido, cara. A galera não sabe fazer requisito e tal. Enfim, não vou entrar nessa, não. E aí, pra gente terminar esse momento foto, assim, né? Eu vi que você... conseguiu aí há 21 anos já, né? Gabaritando aí as disciplinas que eu acho que são legais, assim, né? Que é a parte técnica, saber o desenvolvimento, a parte de engenhar produto, né? Essa parte do marketing que você contou, né? Uma coisa muito interessante, né? Hoje em dia faz algum tempo, inclusive, né? Uns 3 bons anos aí, isso é um diferencial. O que você está olhando na sua jornada na parte de complementar essa base
é de conhecimento, né? De desenvolvimento intelectual aí, dentro dessa sopa de letrinhas que a gente tem no mundo digital. O que você acompanha atualmente? Bom, inteligência artificial, acho que não tem como, né? Até a gente comentou ali no começo, né? Tem muitas empresas que estão apostando muita coisa na inteligência artificial e eu entendo que ela pode sim ajudar muito, mas a gente tem que tomar cuidado com a forma com que aplica, para o que aplica, né? Eu acredito que ela venha para gerar eficiência, mas você precisa de maturidade em algumas coisas, né? Então, esse cuidado ali da implementação, mas eu tenho estudado até para entender melhor isso. Eu trabalhei um tempo com área de dados e eu sentia a galera com muita dificuldade até de entender coisas mais simples, até antes de ir para uma aplicação de uma inteligência mais, sabe? Até um machine learning, tá? Que já existe há muito tempo, sim, né? E como isso é usado. Ou coisas mais básicas do tipo, legal, todo mundo usa o chat GPT, mas não é isso, né? Vai muito além. A temática organizacional é um pouquinho maior. Né? Muito além disso. Então, saber esse além, saber discutir, saber entrar no detalhe, qual que é a diferença, né? Por que eu vou fazer um LLM? Por que eu quero isso? Ter essa discussão, conseguir discutir com um produto do porquê que eu tô com essa visão, né? E aí conectado à inovação. Se não faz vai fazer como que chamava aquele do gatinho lá, que era o app que todo mundo fazia? Era o gatinho, Talking Cat, sei lá. Enfim, vai fazer um Hello World que talvez vai gastar uma grana da empresa, mas... sem valor, né? Vai morrer, né? Vai morrer, exato. Assim, é um investimento, eu preciso realmente disso. É que nem tecnologias emergentes. Quando saiu ali, né, sei lá, blockchain. Todo mundo queria fazer blockchain, mas para quê? Eu preciso de um blockchain realmente? Sim. Eu entendo que tem empresas, os bancos sofreram muito com acelerar, vamos dizer assim, o acelerar do digital, né? O comportamento mudou, nasceu um boom de fintech. Brasil é o lugar que tem mais fintech no mundo, ainda é. Não sabia dessa informação, Brasil que legal. É o que tem mais fintechs no mundo. E essas fintechs ficaram comendo pedaços dos grandes bancos. Até porque tem pouco banco, né? Os Estados Unidos tem só 300, 400, aqui a gente tem 6. E ainda somos mais avançados. 6 não, tem vários, mas que conta na mão, né? Os grandes. São muito menos e mais avançados do que... Nós somos mais avançados do que eles em tecnologia bancária. Sim, é verdade. E as fintechs assustaram os bancos. Então, eles foram os primeiros nessa eu preciso ser mais rápido, eu preciso entender como que o mercado está trabalhando, o que está acontecendo, o comportamento das pessoas foi mudando. Veja, eu trabalho direto com o cliente final ali. Então, no Brasil, esse mundo, inovação, tecnologia, os bancos, eles são precursores, né? Precursores. Acho que talvez no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, pelo menos que a gente tem, bem visível, né? Perceptível isso daí. Né? Muito mais. Agora, quando você fala de uma indústria, por exemplo, não, vou olhar muito mais para a segurança. Então, sei lá, visão computacional para segurança em terminal. Putz, faz sentido. Que legal. Vida não tem custo, né? Como é que você vai dizer assim, uma vida vale X mil, não tem isso. Então, você tem um olhar diferente para esse tipo de tecnologia quando você está olhando algo nesse sentido. Mas para coisas mais simples, preciso mesmo? Será? Né? Tem e aí, um equilíbrio. Inevitavelmente, quando começa a somar essas letrinhas, né, que gabaritar no mundo digital aí, não sei se é uma obrigatoriedade técnica, mas... técnica não, um darwinismo, assim, né? Você vai somando essas letrinhas e de repente, nossa, ela é criativa, ela vai trabalhar com inovação. Você vê sinergia, é uma correlação, é uma causalidade, assim, começa a ter essa amplitude de conhecimento e ir para uma área de inovação, ou isso é uma confusão que acontece no Brasil do tipo... inovação porque é novo, aí fala de tudo ali naquele lugar e tá ali naquele quarto andar virando a sala direita. Inovação deveria estar em qualquer... Todo time deveria pensar em inovação. Inovação deveria estar embutido diariamente. Geralmente, as pessoas mais criativas acabam tendo ideias mais inovadoras. E aí existe a confusão da inovação, do fazer algo de forma diferente, inovação trazer um produto novo, inovação disrupção. Tipo, fazer um drone da cambalhota. Isso, né? Então, são coisas distintas. Eu acho que tem um lado bom e ruim. Quando você separa a inovação,
vira aquela briga do ali se inova, aqui esquece. Eu tô na parte velha, né? Eu sou da parte Eu sou da parte velha. A parte nova é E tem uma aquela galera que tira galera onda ali, mesmo, né? assim, né? Auto tira onda brincando, né? Não, Tira, isso aí é lá, aqui isso aqui, não. Aqui não é. Eu acredito que a inovação, as pessoas mais criativas vão para a inovação também, mas é que a inovação ela deveria ser assim. Todas as áreas deveriam ter as suas inovações pensadas por aquele mesmo time que está ali. Ele deveria ter um tempo para pensar em inovação e o que mais ele pode fazer dali. É um quesito de cultura, inovação? É um quesito de cultura, de experimento, as empresas de risco. E aí é que conflita. Qual é o risco que eu quero tomar e a empresa dá liberdade para isso? Porque às vezes o cara é super criativo, mas ele não tem espaço porque a empresa não quer arriscar. É um risco. Pode dar muito certo. É ok, né? Mas pode dar muito errado. É uma decisão, né? É uma decisão. Quanto eu estou disposto a gastar? Mas tem um ponto. Eu não preciso necessariamente gastar dinheiro para ser criativo Sim. e buscar... Mas aquela história eu conhecia pelo boi, né? Aí você falou do elefante, né? Mas não é nessa hora que entra Vamos por Partes, Total, MVP métrica, completamente, experimento, marketing. Eu vou fazer um experimento aqui, eu vou entender como que isso vai funcionar. O próprio Hub de Inovação Aberta aqui da minha última casa. Parte do meu trabalho era vamos fatiar isso. Por mais que eu esteja olhando startups que estão trazendo isso para nós, e é uma inovação, eu não quero implementar algo gigante, eu não sei se vai funcionar. Vamos olhar um pedaço, vamos fazer um recorte, entender, experimentar. Rápido. Tem que ser rápido. Que é outro princípio da agilidade, que é o princípio... né? O fail fast, né? Exato. Que não obrigatoriamente é feio, né? Sim, assim, funcionou, ótimo. Então, agora sim, vamos lá. E eu tenho diversos problemas para serem resolvidos. Eu deveria ter pessoas de inovação nessas áreas e elas procurarem um hub que vai olhar para o mercado ou que pode trazer coisas para essas pessoas, né? Eu deveria entregar para essas pessoas tomarem decisão, né? E não ser a área que inova, né? Sim. A área que traz essas coisas. Acho que o Brasil, por ele em condições, assim, o RAN toma muito conta, né, do orçamento, Total. né? E questões gerais aí, econômicas, de legislação e tudo mais, a galera... São poucas empresas, acho que conseguem se estruturar de fato a olhar. A criar, né? Se a gente olhar, sei lá, das 500 maiores, eu não sei se as 500 maiores têm alguma coisa nessa linha, né? Olha, eu acho que pouquíssimas, assim. Eu consigo te citar 2 que eu tenho certeza que eu acompanho que fazem isso, que dividem o orçamento e que tem áreas para olhar para isso. O iFood é uma. Ele tem lá a teoria do jet ski, eles olham para a inovação de uma forma, assim, né? Eles até são convidados por outras empresas para participar, né? Exato. Eu vi uma matéria nessa linha aí. E com uma conexão total a dados, né? Eu tenho isso como um core. Eu estruturei para eu ter dado, para eu tomar uma decisão e para eu conseguir testar algo. Mercado Livre também faz isso. Eu falo, por que o Mercado Livre não nasceu no Brasil, né, cara? É uma empresa sensacional. Né? Eu falo, pô, os hermanos mandaram ver na Globant, né, que é de agilidade legal pra caramba também. Mandaram ver no Mercado Livre. Agora, outras... É muito legal, né? É muito legal, eles realmente usam no core. Eu lembro que eu estava fazendo um projeto numa empresa de aviação. Era bastante legal também. Enfim, top. De repente eu vi a propaganda. Mercado Livre compra 5 aviões para fazer o... Caraca, eu falei... Aí eu lembrei quando eu viajava que tinha os aviãozinhos do FedEx, da DHL, que era o aeroporto inteiro. Aí eu falei, pô, os caras bombaram, né, meu? É muito legal ver esse sucesso dessa empresa. Né? Eles pensam nisso, né? Tem lá os horizontes que a McKinsey traz, né? Olha para o horizonte 1, 2, 3. Se você pega o roadmap da maior parte das empresas que eu cheguei... Deixa eu entender o que você tem aqui. É BAO. É o básico. Não pensa. Vai. Não tem nada assim, nem do tipo, vamos estudar tal coisa. Eu tenho um pouquinho de sensação de que a gente está num ciclo de desenvolvimento ainda, né? Então teve essa questão de agilidade, deu bom, agora parou, aí vai vir a de Product Ownership, Product Manager ou qualquer coisa. Aí vai tendo uma transformação, aquela galera que fala, isso aí não vai dar em nada, porque perdeu o emprego para o agilista que começou a entender do negócio, ou para o desenvolvedor com o seu técnico, vai tendo um ciclo, vai ter um reposicionamento, que a gente precisa chegar num ambiente de menos esforço e mais conhecimento, inteligência, menos
vamos dizer assim, de tempo no serviço, assim. Não sei se eu estou sabendo expressar. Eu vejo que a gente gasta bastante, né? A gente se esforça mais, produtividade baixa. Legal. Ó, Gasta mesmo. Faz parte. A inteligência artificial deveria ajudar nisso, Sim. inclusive. Eu, sinceramente, acho que foi criado para isso, tá? E aí, depois vai pegando aí. Dentro desse mundo digital, a gente falou, né? Algumas boas letrinhas, acho que a gente passou por vários temas bem interessantes. Até se você quiser explorar um tema que a gente não falou e que você falou, nossa, eu vi tal coisa, um baita prazer até pra gente expandir nossos horizontes. Tá? E aí, também, dentro dessa proposta, né, de temas novos e tudo mais, a gente tem aqui um joguinho que tem várias, nem sei quantas são aí, vou fazer uma matemática simples aí. Dá 3, 6, 18 temas, mas a gente sabe que dá para aumentar. Mundo digital, né? E aí sai aleatório aqui, vamos ver o que a gente tem de surpresa aqui. Às vezes já são temas que a gente já conversou, tá? O desenvolvimento profissional continuado. A gente está num país que a parte da cultura do desenvolvimento, do aprendizado, ela é desde o ensino, né? Pelo menos na minha visão, ela é meio assim, né? Você vai na escola, tem o professor e tal. Você tem aquela meta, né? Passa de ano. Quando chega no final, acho que até na faculdade, de alguma forma, é assim. Aí chega no mercado de trabalho, muda, né? Porque não é esse esquema professor e olhar para o chefe, embora os profissionais atuais façam isso assim, absurdamente, né? Ei, o que eu faço agora? Sei lá, mano, essa pessoa é sua. Qual que é a importância desse cenário da parte tanto na perspectiva de performance para a empresa, quanto da blindagem do profissional, essa parte do desenvolvimento profissional continuada? Eu acho que hoje, principalmente como as coisas evoluem, a gente precisa evoluir junto. Então, assim, você tem que estudar todo dia. Você tem que estudar alguma coisa toda semana. Você tem que buscar ser um profissional, né, mais atualizado, entendendo melhor as coisas, entendendo o que está acontecendo no mercado. Eu brinco com as pessoas que às vezes me perguntam, o que você acha de eu ir para a carreira de tech? Você está disposto a estudar? Você tem que estudar. O que eu aprendi na faculdade lá em 2002, esquece, eu não uso mais absolutamente nada. Me dá base, me dá lógica, isso não muda. Mas o resto muda o tempo inteiro e você precisa, né, estar ali atualizado com isso. Tem um ponto aqui importante que eu vejo muito assim, as pessoas às vezes colocam a responsabilidade da carreira delas na empresa. Isso... E não é, a carreira é sua. Você precisa decidir. A empresa ela pode te ajudar, o líder, o gestor, ele está ali para te guiar. Ele pode dizer, dentro do que a gente tem aqui de possibilidades para você ir para cá, você precisa estudar isso, eu consigo te ajudar com isso, a empresa consegue te ajudar com aquilo, a gente exige isso, aquilo, outro, você não tem, você precisa melhorar, fazer ali um mapeamento, um PDI e ajudar o profissional nisso. Mas as pessoas precisam buscar as suas carreiras, buscar ser dono disso e entender o que eu preciso fazer agora, como eu me atualizo. Gente, a quantidade de cursos que tem hoje abertos e que são muito bons, que são ricos, que, né, é imensa. Em teoria, os cursos abertos, mesmo YouTube, né, exploram mais conhecimento que qualquer curso fechado, né? Talvez não no tempo, mas um pouquinho depois já está lá, está acessível, né? Vou te dar um exemplo, os cursos da Amazon. O curso de inteligência artificial da Amazon, ele é inteiro free. Você paga a prova. Fica a dica aí, galera. Quem quiser... Cloud, mesma coisa. Aqueles 3 primeiros... As 3 certificações iniciais da Amazon, de System Architect, Inteligência Artificial e Cloud, ele é totalmente aberto. Você faz o curso, eles dão simulado, e aí você paga a prova quando você se sentir confortável. Então, assim... Você precisa necessariamente da certificação, mas você precisa do conhecimento. É free. Você vai no conhecimento, mas tá gratuito. E esses 3 temas são muito pujantes, né? Se você meter uma certificação dessa no seu currículo, a quantidade de ligação lá do Cato, da galera de vagas, vai bombar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Logo que a gente estava aquecendo, né? Trocando umas ideias, você comentou que você leu alguma coisa sobre um especialista, um pensador aí numa linha um pouco diferente na questão de otimização de conhecimento em times e tal. Você acha que entra nessa temática? Compartilha um pouco com a gente aí que você estava... Entra também.
tem um livro do Marty Keegan, e tem algumas empresas nos Estados Unidos que começaram um movimento de engenheiro integrado. Ele vai um pouco ele é um pouco diferente do que a gente vinha fazendo aqui. Quando começou o movimento de agilidade no Brasil, a gente trouxe muito que é a especialização das pessoas. Você é um desenvolvedor, você é um... E antes não era assim, né? Você era um analista, você era um desenvolvedor, você era GP, você fazia tudo ali naquele projeto. Não, você só testa. Óbvio que o time se ajuda e as pessoas acabam conhecendo porque você tem ali a multidisciplinar, mas não nesse nível. É multidisciplinar na pessoa, isso não no time, não né? no Que acho time. que essa que é a diferença, Essa é a grande diferença. E o que eles estão apostando? Que com a inteligência artificial, você consegue ser multidisciplinar a pessoa. Então, você acaba voltando como era antes. Você usa a inteligência artificial para codar. Você usa... Seria o Full Stack AI, 2.0, 4.0. AI, exatamente. Não sei, assim... Vai funcionar bem? Não sei. Tem algumas empresas testando. Estão testando aí. Você acha que no Brasil, por causa de requisitos, tipo regras, CLT, alguma coisa, isso pode dar problema? Tipo, quem é tu? Pode dar problema porque hoje o cara tem um registro e ele tá ali com alguma coisa muito específica. Ele é dev, ele é tester, ou ele é, enfim, né? Pode ser que dê problema, sim, é um olhar. Você fez bastante... Não sei se vai sair aí, mas você fez bastante transformação, né? Tanto em empresas como consultando essas empresas. Esse modelo, o modelo de cargos, é um ofensor do modelo conceitual da agilidade? Sim. Vamos dizer assim, um ofensor, né? A gente discutia muito papel, responsabilidade, quem faz o quê, que título, como você chama isso. Isso, nossa, foram discussões, assim, a maior parte das empresas no início discutia muito isso. O PO, por exemplo... Qual que é a regrinha? GPM, PM, PO. O PM, ele é líder do PO? Ele é gerente, ele não é gerente? Como que eu misturo cargo com papel? Porque no Brasil, né, galera, quem não sabe, se você exercer um papel de liderança, você pode depois solicitar equiparação de cargo. Então, você coloca o cara que se chama de manager, que é uma sigla do papel, ele pode pedir atribuição isso à função. Imagino que nos Estados Unidos isso aí é bola, né? Não deve ter isso daí. Acho que não. Até porque eles não têm esse modelo de contratação. Um ótimo exemplo que você deu. Tem algumas empresas voltando ali o modelo do Tech Manager ou Tech Lead. E aí a palavra lead, porque se você usar manager, é gestão. Sim. Se você usar lead, não é. E a gente, na época, tomou a decisão de ser um team lead, porque... ele ia cuidar do time, mas ele não fazia gestão das pessoas. Ele faz a liderança, não a gestão, né? Aí tinha um gestor funcional, né? E aí você tem um gestor funcional. Foi daí que surgiu a horizontalização, que a gente falou. Exatamente. Para poder... organizar isso e você não ter problema... Ser um modelo matricial. Ser um modelo matricial, você não tem problemas com judiciais, né? Porque pode acontecer. Trabalhista, né? Trabalhista, não ter termos que são de frameworks e você não poderia usar. Isso aí custou multimilhões para as empresas. Sim. Essa questão. E esse novo modelo, ele traz uma visão um pouco diferente disso. Então, assim, vai funcionar no Brasil? Tenho dúvida. Mas é uma proposição aí que eles estão colocando. Você pode repetir de quem que é o livro? O Marty Keegan. Marty Keegan. E o termo que ele usa é engenheiro integrado, que é um cara que faz o todo. Boa. Vamos ver. Show, hein? Vamos ver o que tem pela frente aí. Ó, repetiu aqui o nosso... Quando a gente fez o demo aqui, esse termo que saiu. Aí eu vou fazer a pergunta igual. Brincadeira, eu vou fazer a pergunta diferente lá. A gente vê bastante essa questão do tema das pessoas. A gente vê a questão bastante do tema de sistemas, de processos e tudo mais. Mas às vezes, fazendo a analogia, né? Às vezes a casa não está bem construída. E não é questão física, né? Modelos departamentalizados... não estão alinhados aí com os... Você comentou, né? Tem que estar alinhado com o propósito e tudo mais. E esse tema é a morada da arquitetura corporativa. Né? O tema arquitetura corporativa, o que você enxerga de oportunidade no mercado? Para quem quer iniciar uma carreira boa, o mercado está demandando. E qual que é a relação que você enxerga entre essa questão
Relação barra importância da arquitetura corporativa com a tecnologia. Tá. Tem uma conexão extremamente importante. Muitas empresas acabam até... Esse tema é um tema engraçado. Muitas transformações a gente levava. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar do... A gente vai dividir aqui, né, a transformação entre seus... E a arquitetura é um tema. Mas por que a arquitetura é um tema? Porque se você tem um monolito e você precisa ser mais eficiente, você precisa escalar a sua base, ela precisa estar pronta para que a gente consiga ter essas evoluções. Se eu quero ter... Vou dar o exemplo deste banco. Eles gostariam de ter uma App Store. Então, eu quero ter serviços que possam ser consumidos por lugares, por exemplo, para pegar um empréstimo. Boa. E aí, eu vou criar uma App Store onde eu deixo a conexão, uma API ali, onde você se conecta e você consegue me usar para começar a ter empréstimos para os seus clientes. Só que para isso acontecer, eu preciso ter um serviço. Então, você precisa... Né, tá estruturado com microserviços. As pessoas achavam que a arquitetura era algo assim, não, tá lá, funciona. Ou é a infra. E essa confusão... São tipos de arquitetura, né? Muito grande do tipo, não, mas por essa... que eu preciso fazer isso? Exato. E coisas até assim, tá bom, você quer fazer isso daqui e precisa responder em 30 segundos. Cara, isso é um requisito não funcional. A sua arquitetura suporta isso? Suporta o teu volume de dados, suporta o como você quer realmente construir isso, e as pessoas abandonam sempre a arquitetura ou não olham para o requisito não funcional, porque é caro, ele tem um custo, ele precisa ser revisitado, e aí eles, não vamos mexer nisso agora, não quero, tá bom, só que seu retorno não vai ser em 30 segundos, tá? Você vai ficar puto porque vai levar 1 minuto e meio para eu processar isso daqui, tudo bem? Não, tudo bem, né? Sim. Você explorou bastante a questão da arquitetura de tecnologia, né? De aplicações. Quando a gente... A Enterprise... Sim, Pior ainda, tem muitas empresas que nem têm visão da Enterprise, não olham. Isso é um ofensor do progresso, do ganho de eficiência, da agilidade, de tudo que se vê, do Data Analytics, da IA? Vou te falar a minha visão. A arquitetura Enterprise, ela deveria ser a responsável pelas cadeias de valor e cuidar dessas cadeias de valor da empresa. Então, ela deveria olhar para esse valor, que seja jornada, que seja, enfim, como a pessoa quiser construir. Mas esse valor, esse fluxo de valor, ele deveria ser da arquitetura Enterprise. Ela deveria ser responsável por isso. E aí, construir essa visão, mostrar essa importância que é o mais difícil. E o famoso quer mexer? Prova primeiro, prova né? Senão não vai mexer. Acho que... Não sei, pelo menos na percepção. A gente tem uma herança muito ainda do modelo fabril, do tipo o artefato, o item de trabalho passando nos departamentos, né? Precisa ter uma coisinha bem simples que foi feita muito tempo atrás, que mal implementada pelo Ford, que deu muito certo e mudou uma indústria, que é alinhar a linha de produção com o objetivo do cliente, né? O pessoal... Você acha que, uma curiosidade minha aqui, você acha que o Henry Ford, o Fordismo, né, o modelo, é um exemplo de implementação de Lean / agilidade? É um exemplo, sim. Principalmente pensando ali em eficiência, quebrar silos. Que a galera conhece às vezes do modelo Toyota, né? Ah, a linha Toyota é nada, o Ford fez isso. Antes. Ele precisou limitar algumas coisas, tipo a cor, mas saiu de $900, se eu não me engano. Saiu de $900, que era inacessível para o americano, para 350 ou 400, se não me engano. Escolhendo a cor, otimizando, aplicou o Lean. Muito legal. E pensando no fluxo sem você ter um monte de quebra, né? Virava, eu joguei, olha, agora a bucha é sua, joga em cima do muro, se vira aí. Hoje você vai numa empresa, a gente falou, né, até na experiência do sistema, né? Parece que você está dando a mensagem do COBOL, né? A4, 5, você vai andando no menu do COBOL. Você vai andando no menu do COBOL. Isso enfim, é que toca na experiência, né? Vamos ver o que tem de surpresa para nós aí. Automação e inteligência artificial. Esse eu sempre torço para sair, né? É o tema, né? Você comentou e tal. E eu coloquei automação e inteligência artificial junto ali, porque tem até o hiperautomação, tem um monte de palavrinhas aí. Conta um pouco mais, você já deu um pouco da visão, do estudo. Qual é se você rolar uma dica assim, né, para quem tá
tentando se destacar aí na jornada, ou colocar numa nova posição no mercado. Como ela tem que encarar isso daí? Aprofunda um pouco assim, como que você está organizando, junto à sua equipe, junto às pessoas que eventualmente você orienta, amigos, profissionais, não importa. Como é que você está levando esse tema para frente aí? Tá. A automação, ela está muito focada ali em como eu gero eficiência. Então, Sim. vamos gerar eficiência. E aí até um dos argumentos que eu brinco muito assim nas empresas é, olha, se eu gero eficiência, você vai ter uma economia e agora a gente pega esse dinheirinho e aplica ali na inovação, né? Vamos olhar para o que tem de, mantém. né? Que você mantém. Então, alimenta positivo aí a roda, né? eu gerei aqui, né? Proveito. Porque geralmente o primeiro discurso é, eu não tenho dinheiro. Tá bom, então vamos gerar construir. Eficiência. Como? Legal essa dica, automação. Hein? Gerei eficiência que consigo ter uma economia. A partir dessa economia, eu tenho dinheirinhos para a gente olhar para as outras coisas. Eu acho que aqui o principal é a inteligência artificial, ela vai ajudar muito, mas a gente precisa ter os nossos dados organizados. Né? Senão a gente gera uma inteligência que é burra, né? Ela precisa dessas informações, ela precisa dos teus dados. A gente está falando de uma empresa, precisa ter isso ajustado, construído de uma forma realmente que traga, que vá gerar inteligência, para a gente ter dado tomada de decisão mais rápida, né? A organização dessa tomada de decisão, modelos que realmente aprendam. Né? Vejo poucas empresas hoje que realmente estão estruturadas para isso. É bem difícil, né? Tem um podcast do Ricardo Amorim com o cara do iFood, esqueci o nome dele, o CEO do iFood. Não vou lembrar, mas assim, é muito legal. A única coisa que eu vou elogiar o cara do iFood é porque logo começou a pandemia, minha esposa foi roubada com o golpe do cartão. E aí, através de um colega em comum, vamos dizer assim, ele ficou sabendo, o dono do iFood depositou o dinheiro antes da conta dele, porque não, era uma coisa, ele falou, não, isso não pode acontecer, não sei o que faz, ele resolveu o problema. E depois acho que virou. Então, parabéns à turma aí. Eles resolvem muito rápido, viu, os problemas, assim, de forma bem... E ele comenta nesse podcast, inclusive, o quê? Que para ele ter essa inteligência, para eles chegarem nisso, eles tiveram que fazer uma reorganização de todos os dados. Mesmo eles sendo novos, vamos dizer. Mesmo eles sendo novos. Que legal. Porque é outra visão, né? Você precisa ter isso estruturado, você precisa transformar. Não pode ser... Vou te dar um exemplo de coisas que eu via bastante, assim, vamos construir um modelo porque eu preciso, sei lá, a gente tinha muita coisa ali de automação de logística. Às vezes o cara me pedia coisas e na cabeça dele era inteligência artificial, tá? Quando eu assumi o time de POs, ele falava assim, esse cara me chamou e ele disse, olha, tá fora, eu não posso ficar sem isso, eu preciso dessas informações. Mas o que você tem aqui? Eu tenho um modelo. Aí eu abri, não era um modelo, no fim era um relatório. E que tinha, sei lá, milhões de colunas. Por que você usa isso? Porque eu pego aqui o dado, eu jogo numa tabela, no Excel. E daqui eu gero a informação que eu preciso para ver que motorista é ofensor. O que você faz desse jeito? Por que você faz isso há 20 anos? Você não pediu pro PO te gerar isso que você precisa, ao invés de você pegar uma tabela com... Meu Deus, LGPD. Esse é o desafio do Brasil, né? Deixa eu voltar numa dica que você deu aqui. Achei sensacional, assim. Acho que é uma baita dica para quem é empresário, para quem está começando uma empresa, mesmo que tá no comecinho já tem esse mindset, e quem tem, óbvio, responsável por empresas gigantes. Você falou, olha, se a gente bater na porta de 100 empresas, 101 vão falar que não tem dinheiro para fazer. Perfeito. Só que se eles colocarem um agente ali para olhar processo, com esse mindset de agilidade, que sabe juntar as pessoas, pode ser que ele ache esse dinheiro aí. Você deu um exemplo aí, para de fazer isso que o cara sobra... O cara tá 12 horas por dia, tá copiando a tabela. Automatiza. Isso pra ele. E com isso você vai ter uma economia. Em teoria vai sobrar um tempo ali para fazer algo. A gente fazia bastante. Essa é uma estratégia. Isso é o Kaizen, né? Vamos dizer assim, um Kaizen de automação, melhoria e vai gerando... Onde está o meu problema? Cadê aqui onde eu posso gerar essa eficiência? Quanto eu vou trazer aqui de eficiência? O importante é medir corretamente isso no antes e no depois. Isso é importante. No business case. No business case, eu olhar ali o quanto que eu vou gerar de... Né, e não ser um chute errado, porque aí acabei.
Ser um chute ainda ok, desde que acordado com todas as partes. Mas um chute muito errado ou mal feito vai fazer você perder a credibilidade de, cara, a automação funciona, ajuda. Né? Então, olhar para esse processo, gerar essa eficiência, com certeza você vai ter esse dinheirinho ali para você olhar e aplicar com outras coisas. E aí sim, vale olhar para a inteligência artificial, e aí sim, vale olhar para o que seja visão computacional. Depende muito do negócio, mas aí é a solução. Às vezes não tem nem tecnologia, né? Como você falou, é um processo que já existe na análise de requisito, implementação. Exato. Mas é a visão, né? Achei muito legal. Eu ia querer trabalhar com essa atividade. Aí é muito legal, né? Vai melhorando. Né? Vai melhorando. A gente gosta de transformar, né? Você acha que você, dentro do perfil Run, Grow e Transforme, você acha que você está em qual, assim, como profissional? Como profissional, putz, eu acho que eu fico entre o Transform e o Grow, porque eu gosto de estar aqui entendendo qual é o problema, mas também gosto de estar lá fazendo... Criando novos problemas. Criando novos problemas. Né? Eu acabo vendo um certo padrão aqui, quando eu converso com as pessoas, né? Os profissionais com destaque, aí, com histórico. E, né, no caso, pessoal de transformação, bastante transformação. Aí não sei se eu tô... com viés, ou se as pessoas que acabam se destacando têm esse cenário. Não, eu acho que acaba... Você vai indo, né? Para um... Sim. Tá bom, mas como é que eu mudo isso aqui? E você vira uma pessoa mais transforma, você fica pensando, sim. né? E acaba tendo mais valor para a empresa, aparentemente. Né? Sim, as empresas buscam esse perfil, né? Mas não é um louco, né? Do, tipo, é um estruturado, né? Olha quanta coisa você está ensinando pra gente, né? Estruturação. Tem que ser estruturada. Não é? Por isso que eu bato sempre na tecla de medir, cara. Assim, eu já tive vários problemas em várias empresas no sentido de, cara, não quero que você meça, eu não quero medir, porque você mostra o número, a pessoa se assusta, e é natural. E aí você tem aquele passo, né, de calma, respira, não tô dizendo que vou com você, né? Eu tô com você, não vou mostrar isso pra ninguém, é seu. Mas eu preciso medir, porque senão eu não sei onde a gente começa. E depois eu não sei se gerou valor. É difícil. Não pode ser mesmo, percepção, né? Tem que ser real. Somos todos humanos, né? Essa questão, por mais que você tenha muita experiência, ou seja, o mais fodão do universo, colocar números e colocar metas... assusta. Assusta, né? É normal. Vamos descobrir mais alguns aí? Bora. Gestão do portfólio digital. Olha, você comentou bastante aí sobre essa questão do definir corretamente, fazer... Né? Eu acabei usando a palavra um business case, mas enfim, selecionar bem aí os projetos, a implementação. Como é que você enxerga essa temática aí da questão dos projetos, né? Da decisão do que fazer, onde ser feito? Quando eu comecei a estudar muitos anos atrás esse sistema, chamava PMO, agora a galera por essa questão chama de VMO. E muda a letrinha, mas qual que é o DNA por trás dessa disciplina aí? E qual que é a importância? Tem oportunidade para quem quer trabalhar nesse tema? Muito. O que tem a ver com o papo que a gente está tendo aqui no mundo digital? Muito, né? Na verdade, até assim, a entrada, eu entendo que quando eu comecei uma transformação, né? Pensando lá no Business Agility, cara, que é a essência. Você precisa ter engenharia de valor. E a gente precisa... que tema legal, hein? Você precisa olhar para isso. O que gera valor? Como eu faço essa engenharia? E como que você estrutura para que seja coerente, né? Na consultoria, eu atendi um cliente que para mim era completamente fora da minha caixa. Eu tinha trabalhado em banco, depois eu fui ali para telefonia, não sei o quê, mas coisas muito estruturadas, muito parecidas. Tinha um certo E ali era TV. Cara, putz, eu cheguei e ferrou. É um entretenimento... Completamente. Parte era estruturar a gestão de portfólio. E aí, o que me matava? Como é que eu comparo? Não posso comparar o valor de ter uma câmera que vai filmar melhor ali a novela e trazer a qualidade do... Mas como que eu sei se isso aí tá gerando valor, sabe? Tem que ter um especialista de domínio. Eu tive que estudar pra caramba, com certeza. Mas eu tive que estudar muito. Ajuda, né? Para entender, porque assim, até para esse cara, como que eu peço ajuda dele? Como é que ele entende... Por quê? Porque assim, na cabeça dele é muito claro. Essa câmera melhor vai gerar este valor. Né? Tipo... E para mim, fora da minha caixa, completamente. Então,
Sim. Tá, como eu provo isso? E não é provado, tipo, prova aí, senão não vai dar certo. Não, é mostrar pra... Mostrar o valor de que eu se vou, fazer vou fazer isso. um merchandising dessa parada aqui Ó, dentro, né? primeira reunião, isso foi uma coisa muito engraçada. Estava eu e o Ivan Ferraz. Ivan Ferraz Sim. show na Mitre. Nesse cliente, nesse banco. E eles fizeram um almoço que a gente ia iniciar o trabalho da transformação. E o começo era justamente a engenharia de valor que a gente precisava ter para eles entenderem. Como você vai estruturar o seu VMO, ou podemos manter o PMO, inclusive, que já existia lá. Tá ótimo, né? Mas eu preciso valorar, a gente precisa dar valor para esses projetos, produtos, e aí decidir. Isso vai primeiro, isso vai depois. Eu brinco que quando você pega essa parte, é a parte onde você organiza, esquece o resto, dá aquele abraço de urso assim, depois que definiu, e chacoalha a árvore. Vai cair um monte. 30% cai, né? E era engraçado que nesse almoço estavam todos os executivos do banco e eles falaram assim, eu e o Ivan, a gente colocava comida na boca para pensar, cara, porque as perguntas eram, olha só, foi uma pergunta do presidente da época, eu vou gritar com você, ele vai gritar com você, ele vai gritar com vocês também. Como é que vocês vão falar, esse aqui é um? Porque eu gritei mais alto, porque o meu cargo, porque o cargo do outro, e a gente falava, não, esquece. Não é o teu cargo, não é o teu poder, não é quem grita, é valor. Tem uma empresa que eu atuei, entre a primeira comunicação isso de fato pro ar foram 10 anos. Foi até sair do tipo... Literalmente existia uma pessoa que controlava essa ordem. Isso. Até um dia, 10 anos depois, foi a própria pessoa e disse: poxa, dessa forma, nem precisa mais de mim aqui, porque aí funciona. Só que foram 10 anos. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Mas ok, que bom. Faz que parte. bom que aconteceu. Chegou na conclusão. E foi dela mesmo. O problema transformou. Mas aí, olha como você falou, vocês estavam com o presidente da empresa, com diretores, todos os VPs, e aí é aquela história do tipo... Eu vou gritar, ele vai gritar, como é que vocês vão fazer isso? Olha a importância daquele tema do RH que a gente falou, né? Total. De ter uma isenção, né? Total. De você pode até tá mais próximo ainda, direto aí pro presidente, sei lá, mas você tá no RH, dá aquela blindada do tipo, ok, eu posso falar com... E deixa eu falar, quando você faz essa engenharia de valor, é uma técnica, é isso? É uma matemática, um algoritmo, uma sequência... Como que funciona? O que é isso aí, várias engenharia práticas para você fazer engenharia de valor, né? Você pode usar ali N práticas, SAFe, AWSJF, você pode fazer uma RICE, você pode fazer... Tem várias as maneiras, práticas, maneiras. Geralmente, o que a gente faz? Eu vou falar ali por mim especialmente. Eu entendo melhor o que tem ali naquele portfólio. Se é uma empresa muito grande, que tem muitos negócios diferentes, não tem como você fazer um para a empresa. Você vai fazer um para aquele grande negócio. Dividir para multiplicar. Senão não dá certo. Depois você consegue construir essa visão. Calma. Só que cada um tem o seu orçamento. Então, o que a gente ali olhava muito, putz, que prática vai fazer sentido, olhando a característica desse negócio, a informação que ele tem, o que eles conseguem. Que aí remete àquilo que você falou, eu trabalhei no telecom, trabalhei no banco, era meio parecido, mas aqui Ops, mudou. O peso nessa temática que talvez nem existia. Vou te dar um exemplo. Né? Vamos montar... A pessoa que estava comigo ali, ela estava super empolgada, porque ela tinha feito certificação do SAFe, e ela, vamos fazer um WSJF. Mas não funciona. Se inspira, mas... Pensa, amiga, é uma câmera. Como é que você vai comparar uma câmera? Você vai dizer assim, tempo crítico. Criticidade no tempo, é uma boa. Como é que você vai dizer, vou levar X tempo para fazer? Não vou, eu vou comprar. Então... Mas são outras dimensões, talvez a experiência do cliente, resultados. Exato. O que me traz isso, né? Como é que eu meço esse valor? É difícil? E aí você falou, estudei pra caramba, em um certo momento eu acabei até te atropelando, falei, precisa de um especialista de domínio. Como que você jogou esse jogo no final? Aí foi combinando essas questões? Foi combinando essas questões, trazendo pessoas muito daquele negócio para conseguir extrair uma fórmula, uma forma. Ou seja, eles participaram. Muito. E aí, dali em diante, vocês que fizeram, por que vocês estão brincando comigo? Ativamente. Você pôs um número, você que pôs, é isso?
Exatamente. E assim, eles tinham clareza. Aí, assim, esse sim, a gente saía, ia discutir esse portfólio com muito critério, com muito carinho. E eles gostaram de fazer essa construção. Né? Então, foi muito bacana, assim, porque eles entenderam o valor gerado. Porque para dar um pau nisso daí, se tiver desestruturado, Gigante. tanque de gasolina e você botar faísca. E até no começo, assim, eles queriam comparar coisas que eu falava, gente, não dá, são portfólios diferentes. Eu não posso comparar uma câmera, um sistema, tinha lá um sistema que dá para calcular o salário de um artista. Cara, puta complexo, mas é um sistema. Ele não tem como, não posso comparar ele com a compra de uma câmera. Com ativo, que é... É um ativo, tem são coisas são... diferentes. Os dois são hiper importantes. Ah, mas sai do mesmo dinheiro. No fim, não. E aí essa divisão... Foi encaixotar. Exato, e essa divisão foi até, assim, clarificada. As pessoas viam um balde de dinheiro para... É aí que entra aquele... Quando a gente fala, não sei o que vai sair ali, mas pegar... A gente está começando a sair do portfólio e entrar no orçamento, né? Que não tem como não viver junto. Esse modelo de orçamentos nessas contas aí alinhadas por alguma coisa é importante para conseguir dar esse dinamismo aí na empresa. Total, e até para você tomar decisão. Vou gastar tanto, tá me trazendo determinado... O depois, né? Sim. Vou reavaliar, vou fazer isso daqui por 3 meses e preciso medir. Que aí volta a medir, entendi. Aí eu entendo. Eu meço. Fez sentido. Vou continuar essa estratégia aqui ou vou colocar dinheiro em outro portfólio? Mas aí quem decide é o cara do PMO ou é o dono da área lá? É um grupo de pessoas, não tem como ser uma pessoa. Tem que ser um grupo, tem que ser coletivo, porque envolve um monte, né, de variável, de valor, até coisas do tipo, tá... esse daqui em 3 meses deu um retorno muito bom. Esse não. Mas não por quê? Porque ele realmente vende menos? Porque ele realmente a expectativa dele é mais longa de retorno? Pode ter um ciclo um pouco mais alongado. Retorno, ele não é um negócio que necessariamente você vai ter rápido. Faltou marketing? Faltou... O que faltou para não ter o retorno? A gente já vai desinvestir desta forma? Eu lembro que tinha... O termo, né? Às vezes testar hipótese, né? Então, às vezes você está testando a hipótese. Putz, não deu retorno, mas você conseguiu testar uma hipótese e entender se ela é verdadeira ou não. Vai para o próximo passo, né? É nisso que você está comentando. Exato. Vou te dar um exemplo de uma startup. Eles queriam fazer a mesma coisa que fazia no Brasil, no México. E aí, assim, pega o que está aqui pronto, traduz, joga lá. Não vai funcionar. O brasileiro tem um comportamento... Ok. Mexicano tem outro comportamento de compra. Não é simplesmente encaixar que vai funcionar. Ah, mas a gente precisa testar. Tudo bem. Ok. Então põe assim e a gente observa. Mas a gente tem que estudar. Quem que é o teu cliente? Porque eu tô colocando algo que eu não sei. E tá tudo bem você saber, então, que você não vai ter esse retorno? Se tiver acordado e tá todo mundo junto, beleza. Vambora. Você não vai ter esse retorno. Você precisa achar o seu product market fit deste lugar. Tudo bem você começar com esse produto, mas você tem que ter ciência que ele não vai funcionar. Ou que ele vai ser menos eficiente. Eu vou voltar a uma pergunta, e acho que é para enaltecer o seu trabalho e a formação da sua carreira. Você veio na questão da agilidade, governança e tudo mais, aí PMO, marketing e tal. Como que é o nome que dá para uma área potencial que você trabalharia numa empresa? Putz. O nome para uma... Porque isso é uma baita consultoria estratégica, né? Cara, assim, olha, eu até brinco Onde colocar esse bichinho dentro de uma casinha numa empresa no Brasil? É difícil? É difícil. Ah, tem empresa que chama de lace. Por quê? Porque você olha para tudo, pro Lean, pro ágil, mas não é isso. Não é isso. Então, assim, aí eu acabo olhando o produto, Eu vou te dar um exemplo da última casa. Eu tinha o hub de produtos digitais olhando para isso, formando pessoas, tentando inclusive mostrar para a indústria, negócio, como você... Por que produtizar? O que é produto? Como é um produto? Né? A inovação, e aí o hub de inovação para conectar com... Gente, quero fazer isso aqui. Eu compro ou eu faço dentro de casa? Ah, pode ser que eu compre, mas comprar para me acelerar ou é algo muito novo? Estratégia de sourcing, aí já é estratégia também. E é estratégia. Então, assim, desenhar esse modelo e aí olhar para cá. E o outro time que aí sim, era eficiência. Vamos fazer gestão de portfólio. Como que eu conecto? Como que eu trago a métrica? Tem uma coisa baita curiosa nessa conversa aí. Espero que você tenha entendido por que eu fiz a pergunta. É um elogio, tá? Mas é engraçado, né? Toda essa sua posição é como uma consultoria estratégica.
No fim, Uma empresa tendo um perfil desse dentro de casa leva uma baita vantagem competitiva, mas normalmente não tem. Aí contratam empresas de consultoria estratégica, que aí tem um leque, tem vários, mas aí a pessoa fala, não, mas isso aqui é muito caro, eu não tenho como contratar. Sendo que se contratasse o profissional, não ia pagar todo o brand. Todo o brand, exato. Ia ser a mesma consultoria, né? Essa falta dessa... brincando, né? Aí dica, quem sou eu para dar dica, assim, mas acho que tem uma jornada também, podendo dar uma dica de atrapalhando aí na conversa. Mas assim, cara, se eu fosse contratar você, eu não colocaria departamento, eu não colocaria nada, eu falaria assim, ó, vai. É você a pessoa. Em volta, você tá em volta, cara. Eu inventaria algo dentro de governança. No fim, eu fico governança, melhoria contínua, temas estratégicos, vai. E carta branca. Porque tem que melhorar, tem que dar, tem que fuçar, tem que questionar. Né? Tem que entender. Não tem como você ajudar sem entender um pouco melhor o cenário. Vai até ali e para, vai até aqui e para. Não, vai no portfólio, mas não fala de orçamento. Vai no portfólio, mas não fala de gestão de capacidade de pessoas. Cara... E é uma área cross, assim. É tudo conectado. É tudo conectado. Eu brinco que... e para essa área que eu respondo para esse diretor, para aquela ali é para o outro, e para aquela ali é para o VP, e para aquela ali é para não sei o quê, porque no fim tá tudo conectado. Mas você tem essa facilidade, mas o ecossistema, né? Eu brinco, se a gente pegar essas caixinhas e puxar, se alguma delas não vier junto, a caixinha tá errada, eu tenho que apagar daqui. Tá errada. E vai dar problema, e não vai ser eficiente naquele trecho, ela tá totalmente conectada. É a visão sistêmica, né? Sim, é a tal visão sistêmica. Bem, vamos encarar um último. Bora. Vamos lá, ver o que... vamos ver se sai da coluna da direita ali, hein? Vamos ver, vamos sortear a gestão de projetos. Então, a gente está falando de gestão de portfólio, gestão de projetos. São coisas próximas, né? Mas não obrigatoriamente tá a mesma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E aí, acho que até vai dar uma quebrada, porque a gente estava num tema, acho que esse tema é menos relevante dentro de outros ali. A galera fica com essa discussão do modelo de gestão do projeto, o tipo do indicador, tal, rolando uma atividade menos de valor agregado, vamos dizer assim, né? Que você acabou explicitando também dentro ali do conceito do PMO, que a gente tá indo na mesma linha. Até quanto vai durar? Até quando esse profissional, que é o cara que não é valo e engenharia de valor, mesmo dentro do projeto, no projeto ele não olha o ecossistema, mas ele tá... Até quando ele vai durar? Que tipo de... É uma carreira também que vai ser ou que está sendo impactada aí pela transformação de novas carreiras? Eu entendo que sim. Eu acho que tem espaço para, assim, vou te dar um exemplo, grandes ERPs, implementação de grandes ERPs, um SAP, um Salesforce, apesar de dá para trabalhar com esteira mesmo sendo SAP, mesmo sendo Salesforce, você consegue quebrar valor. Sim. Com coisas mais estruturantes. Valor, exato. Você define qual módulo que é mais relevante. Começa, já valeu. É isso, já valeu. Você já está olhando, você já mudou o olhar do processo para valor. Exatamente. Então, assim, você já consegue até testar coisas, tá? Vou colocar uma função do Salesforce para uma área específica. Gente, o que vocês querem? O que vocês precisam? Qualquer dor. Né? Já melhora. É legal que você falou da dor, que é a máxima do consultor, né? Por onde começa? Por onde tá doendo. O cara não consegue andar, põe um band-aid lá. Exato. E assim, enfim, às vezes você já acelera e grande coisa aqui para o cara fazer outra coisa ser mais eficiente. Gera resultado. Então, mas tem muito projeto ainda estruturante e coisas até assim, vou passar um cabo. Vou te dar um exemplo. A gente fez um estruturante de segurança e as pessoas falavam, cara, não dá para fazer um estruturante de segurança. Por que não? Eu acho que dá. Quais são as áreas de maior risco? Mas como é que você vai colocar que o cara da Oi vai passar o cabo, não sei onde. Gente, faz parte do projeto. Ele é uma dimensão. É uma coisa, uma dimensão que tá ali, assim, também dá. E você pode tratar como um projeto. Tem começo, meio e fim, vai morrer ali aquele negocinho? Claro, dá, tá tudo bem. As pessoas veem muito ainda o projeto como assim, olha, eu tenho um começo, meio e fim, morreu. Eu não vou tratar mais isso. Não vou dar manutenção. Não vou... Olho como um projeto. Ou vou dar manutenção, mas Então, mas quando a gente volta para aquela dimensão do... Gostei do detalhe, da ênfase. Mas quando a gente olha por tudo que a gente já falou, tudo que você explicou aqui para a galera, que
olha o valor, reorganiza, arquitetura e tudo mais. Também dá. Não é nessa linha do produto tal que o projeto começa a sumir? Não é por isso que um agilista raiz fala que não precisa de projeto? Né? Não é que ele está ignorando o projeto, né? É porque ele está dizendo, ó, se você olhar de forma diferente, você está num trabalho contínuo. Você está num trabalho contínuo. E você pode colocar isso dentro de uma capacidade produtiva. Sim. Você tem uma capacidade produtiva que pode tocar isso. E que pode tocar como um projeto, tá? Tá tudo bem. Ele vai ter começo, meio e fim. Zero problema. Zero problema. A diferença é, você vai quebrar ele de uma forma que as pessoas consigam Eu brinco ver que ele vai ter mais começo, rápido. meio e a data que se acaba. E a data que se acaba. Porque no fim dele... o gestor, o time decide, Exato. né? Pode ter manutenção? Deve. Tá. Pode. Tem formas de organizar isso olhando o produto? Sim, tem. Tem frameworks de produto hoje que nem é no fim. Vamos lá, tá? Aonde se encaixa isso? É algo que está em manutenção. Sim. É um sistema, é um projeto, tá? Não importa o como... É o if this then that, né? Eu chamava isso de tipificação. Baseado nesse tipo, faz aquilo. Exato. E aí você pode tocar com times assim ou assim. O que eu via? Até na indústria, tá? A galera indo por uma linha assim, a gente pode tratar isso como uma esteira? O que é uma esteira para vocês? Aí é um time ali fixo que vai... Quanto você acha que o Brasil perde? É meio... Puta, essa pergunta é quase tese de mestrado. A gente que trabalhou, né, e vários colegas trabalham nessa linha do transformação, levar melhoria, novas práticas, seja elas quais forem, que a gente, por DNA, vai encapsulando novas coisas. O quanto que as empresas perdem por essa questão da... Que você falou, implementar uma esteira. Na minha visão, isso está mais do que consagrado já tem toda a teoria provando que você pode trabalhar em esteira, como você falou, até para implementação de cabo, né? Aliás, achei muito legal o exemplo, né? Porque minha dúvida, a pergunta na linha de projetos digitais, você falou, cara, tem um projeto aqui que não tem nada a ver com digital, mas dá para aplicar a questão, né? Que tinha muita associação do preciso ser ágil para ser digital. Putz, até eu já falei isso algumas vezes, eu já não sei se eu concordo tanto hoje. Mas, enfim, é muito desperdício. Se a gente colocasse uma grandeza assim, um chutômetro, tá? Grandeza, percepção, de 0 a 100%. Quanto da capacidade de produção que você acha que uma empresa perde? Vamos colocar dentro de um ambiente aí de transformação de projetos, para facilitar, com discussão de coisas que não deveriam estar sendo discutidas mais. Nossa. Tipo, evangelização do óbvio. Nossa, agora eu dei uma... Eu encarei a galera do Kanban, né? Que você cria a teta, né? Não é, não sei o quê. É um desperdício gigante, cara. Muito. Meu, assim... 80% do tempo. É muito, cara. É muito. Assim, é muito. É que você tem um perfil, dá pra ver, de evangelista e tal, de GMO. Eu já não aguento mais. Já falo, cara, tipo, baseado no que você tá questionando, tá ligado? É muito. É que depende. Você vai lá como um consultor, mas até como até interno, assim. Pra você não perder, às vezes, a área, a pessoa. Depois vai dificultar o teu trabalho por isso, porque né? você vai cortar a mesa e depois você vai ter que voltar a falar, não, é que a mesa era inteira, eu não fiz. Porque o estagiário não queria adotar. Perde muito. Muito. Às vezes a gente gasta uma energia, eu costumo falar isso, assim. Putz, com essa área eu gastei uma energia absurda para gerar esse valorzinho aqui. E aí, quando você começa a trabalhar e medir, e aí vem a relevância do medir, né? Vou te dar um exemplo real. Tem áreas que em um ano, a gente conseguiu, de um ano para o outro, entregar 70%, 80% mais. Ou seja, com a mesma capacidade produtiva, fazer 80% mais coisas. Exatamente. E nem estar medindo o valor-retorno. É só fazer mais coisas que já fazer. Só fazer mais coisas, mais porque unidades você reorganizou de uma forma com que as pessoas entendiam melhor o que elas estavam fazendo, você conseguiu dar uma mexida aqui no que precisa ser construído, essa pessoa entendeu o que ela tem que fazer e o como, sabe? Só esse fluxo básico aqui e você conseguir fazer uma melhoria, assim, absurda. Porque não precisa ter ciência do foguete, né? Não, se fizer pelo contrário. Um basicão de qualquer abordagem. Em um ano, é arroz com feijão. Bem feito. Agora vamos começar a discutir realmente gestão de portfólio com orçamento. Isso aí 2 anos depois você começa beleza. Aí tudo bem. Vamos começar a quebrar esse monolito aqui, ó. Arquitetura. Aí é outra história. Você vai mexer nisso.
Mas assim, se esse arroz com feijão for bem feito, você já traz uma melhoria absurda. Eu já dei aula e tudo mais, né? No passado, então, acho que eu gosto bastante de lidar com pessoas e tal. Mas eu tenho um pouco do desafio atualmente, assim, dessa questão da... Eu acho que existe uma questão no Brasil que é... Eu brinco, né? Todo mundo é técnico de futebol, especialista político agora. Tem mais essa. E agilista, gerente de projeto, gestor de projeto. Cara, eu acho que as empresas tinham que ter uma... Junto até o departamento de gestão e as áreas de negócio, devia dar um empoderamento, talvez um pouco maior, uma confiança um pouco maior nos profissionais que contrate, porque aí vai ter mais resultado. Vai. Se fizer isso aqui, leva isso aqui. Vamos fazer? A pessoa, não. Porra, cara. A gente vai dar um treinamento pra vocês aprenderem. Eu não pude participar, tô no Teams. Cara, acho meio burrice, entendeu? Já aconteceu assim, tá no lugar, sei lá, 1 ano, e aí o lugar, aí o meu contratante dizer, nossa, agora eu entendi o seu trabalho. Puta, 1 ano, caraca, cara. Aí eu fico pensando, eu que fui ineficiente, o cara não entendeu. Aí eu fazia todo um estudo. É legal, assim, é pra comemorar, mas 1 ano, demorou, né? Onde eu errei, mas assim, a dificuldade do entender o todo, construir essa visão, entender visão sistêmica. Porque assim, a posição da pessoa não diz o quanto ela realmente conhece sobre a empresa, sobre o que acontece na empresa. Né? Os passos ali, o que existe, não diz nada, na verdade. E eles quererem entender isso, que eu acho que também é um ponto, assim, sabe? Tipo, tá, faz... Eu tenho... ninguém copia isso daí, tá? Lembra a parte do GMO? Sim. Eu criei uma teoria para mim aqui dentro da empresa. A gente sempre mapeia os... se sair livre, alguma coisa disso aí, eu que fui o fundador aí, que você vai entender. A gente mapeava aquele que patrocinava, né? E a gente patrocinava o sabotador, né? O que eu aprendi ao longo da minha jornada? Aí eu não sei se tem a ver com você. Existe uma figura oculta que ele não é o sabotador e nem é o patrocinador. Ele é o limitador. Ele faz o quê? Cara, um exemplo. Alguém chega, fala, vou ter que fazer todo um processo de mudança, vou contratar a consultoria, vou trazer o time de transformação e tal. E agora eu vou pôr aqui o Paulo como ponto focal. É o limitador. Transformação, para mim, não tem que ter ponto focal. Esse cara vai limitar. Por quê? Porque ele só vai deixar você ir até onde ele entende. Esse aqui é o problema das transformações. É assim, se eu puder fazer toda a transformação, ponto focal. Não quero ponto focal. Pode ser um time, pode ser o que for, cara. Botou uma pessoa... Cara, imagina você com a sua especialidade respondendo ponto focal que não vai... Se ele fosse bom, ele não estava contratando você, ele já teria feito. Ele vai te limitar, cara. Vai, ele só faz sentido... Você já tinha escutado esse termo, limitador? Não como limitador. E não é ruim, é limitador, ele limita. Ele não tô falando que é... Perfeito, e assim, me veio várias... né? Figurinhas na cabeça que... Você começou a ver os nomes dos polos, né? Total. Existe muito. Pra mim, tem que acabar com os limitadores na empresa. O que eu fazia com esses limitadores era responsabilizar. Porque a partir do momento que você responsabiliza esse cara... Porque assim, botar ele no game, né? Enquanto é você o responsável, ele é o limitador e ele tá confortável. Se ele entra no game, aí ele corre só que se você não consegue botar ele no game, o que ele faz? Ele vai te limitar. Ele vai virar um sabotador. Ele vira um sabotador. Sabota na hora. Você comentou de uma pessoa que a gente conhece comum, né? O Thiago, né? E ele punha o treinamento, né? Porque tinha o porco e a galinha, né? Que aí tinha o... Como que é? Era a história do bife e a cavala. Porque tem o porco e a galinha, né? Você... Como é? O porco corta o bacon, né? Tem o bacon, né? Que vai a galinha, o ovo tá envolvido. E tinha o bife a cavalo. Ele chegou a conversar dessa? Não lembro. O bife a cavalo, assim, né? O boi lá, o bovino, deu a carne. O ovo veio da galinha, né? E o cavalo deu o quê?
Só o Só o nome. nome. Só o nome, entendeu? Você tem que fazer alguma coisa. Porque senão ele não engaja, não adianta. Ah, legal. E aí, a gente explorou aí, então, estamos no contador, 99 minutos fora os aquecimentos aí. Acho que a gente explorou bastante tema. Olha quanto tema legal tem para explorar. Que é a casa aberta aí para a gente nos vermos nós às vezes. E eu vou começar já a fazer os podcasts com mais do que, né, 2 participantes aí, com outros participantes. É uma estratégia aí para os próximos meses, próximos episódios. A galera quiser te encontrar na rede social, como funciona? Quem quiser te encontrar aí para você fazer trabalhos, explorar e levar todas essas temáticas, dá uma dica aí para a turma de casa. Enfim, passa uma mensagem aí para a turma aí que está acompanhando o Movencast. Bom, LinkedIn, Aline Garcia de Miranda, na verdade, que está em tudo, Aline Garcia de Miranda. E super aberta, quem quiser conversar, eu gosto de conversar, trocar ideia, tirar dúvida, mentoria. Tem pessoas que me procuram, não cobro, inclusive, não tenho esse objetivo ainda, assim, não é um foco, ajudo sem o menor problema. Pelo contrário, fico feliz quando dá certo e a pessoa depois volta e fala, cara, funcionou. Pô, cara, tua dica fez sentido, fez sentido, me ajudou, então pode contar comigo, fazer muito isso dentro da empresa e fora também, principalmente mulheres, não tenham medo, busquem, acho que faz todo sentido. Maravilha. Bem, queria te agradecer, parabenizar aí pela sua jornada aí de 21 anos aí no mundo da tecnologia, transformação digital, corporativa, inovação. Eu acho que é isso mesmo, né? O mundo caminha para essa questão multidisciplinar aí. E legal de saber que você está nesse game aí, fazendo tanto impacto nas empresas. E principalmente de eu ter te conhecido bem antes de te conhecer, porque o pessoal aqui da empresa falava bastante de você. Então saiba que a sua reputação, seu nome aí, de alguma forma e bem positiva aí, tá no mercado. Então, que bom, obrigada. Você tem uma ótima jornada aí, muita prosperidade na sua vida profissional. Obrigada pelo convite. E o que vocês precisarem também, estamos aí. Então, ó, já tenho o convite para quando a gente for fazer esse episódio com mais participantes em conjunto. Eu já falo que você vai ser uma das pessoas convidadas aí. Estarei porque aqui. Você com certeza levou o nível da discussão e levou aí pelo menos aí 5 temas, mais uns 10 de antes, num alto grau de conhecimento. Parabéns aí. Obrigada. Valeu. Turma, finalizamos o episódio de hoje. Um show aí no mundo digital, várias temáticas, várias dicas de estudo, dicas de carreira e pontos de vista aí de temas essenciais da transformação corporativa no mundo digital, que é o que mais importa hoje nas empresas. Valeu, brigadão, tchau, tchau.